Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que está pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo aqui para você dar uma olhadinha. Isso cai bastante, que é um negócio que a gente chama de calorimetria, tá, gente? Calorimetria vai ser, moçada, medida de calor. Turminha, nós vamos ver que calor é energia que você dá ou tira de um corpo para mudar a temperatura dele, mudar o estado físico dele, né? E a calorimetria vai ensinar a gente a calcular esse tanto aí, vai dar valor numérico para nós, tá? Então, eu quero esquentar a piscina, a minha piscina lá, eu quero esquentar ela em 3 graus Celsius, a temperatura da piscina toda. Quanto de calor eu vou ter que dar para ela ali, né? Quanto de calor eu vou ter que dar para ela? Eu quero congelar uma água. Quanto de calor eu vou ter que tirar dela, né? Quem faz isso é a calorimetria, tá? E aí, meninos, eu vou ficar sempre assim, focado no que a gente vai usar no exercício, tá bom, gente? Né? Eu vou te falar só uma parte, porque a outra parte vai aparecer em um outro. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um corpinho aqui e eu quero só variar a temperatura dele, sem mudar o seu estado físico. Se ele está líquido, ele vai ficar líquido, sólido, ele fica sólido, gasoso, ele fica gasoso, tá? Então, o que eu tenho que fazer para isso? Eu quero esquentar ele, gente, eu tenho que ir lá e dar calor para ele, né? Tá? Esse calor que eu vou dar, a gente vai chamar de Q, né? Então, esse Q é o calor que eu vou dar. Turma, se eu der calor para ele, eu aumento a temperatura dele, tá? Ou, se eu quero esfriar ele, então eu tiro esse calor dele, essa energia dele, que eu diminuo a sua temperatura, beleza? Agora, como é que eu posso calcular esse calor que eu vou ter que dar, tá? Turminha, vai ter 2 jeitos de eu fazer isso, tá? A primeira maneira para eu calcular esse calor que eu vou ter que dar para eu fazer isso, eu acho que você vai lembrar, tá? Pessoal, pensa assim, ó. Eu quero calcular o tanto de calor que eu vou ter que dar para esquentar um certo corpo. Então, isso vai depender do quê, hein, velho? Acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é depender do que eu estou esquentando, né, gente? Moçada, eu esquentar minha piscina em 2 graus Celsius, eu dou uma quantidade de calor. Eu esquentar um copo d'água em 2 graus Celsius, eu dou menos calor. Eu esquentar a água do mar em 2 graus Celsius, tem que dar mais calor. Eu esquentar uma viga de madeira, eu tenho que dar, sei lá, menos calor, mais calor. Eu esquentar essa xícara de alumínio, eu tenho que dar... Ou seja, gente, vai depender do que eu estou esquentando. Vai depender do corpo que eu estou esquentando. E como que eu posso fazer, meninos, para matematizar isso, sabe? Para falar assim, ó, esse corpo é isso, esse corpo é aquilo, esse corpo. A gente fala que cada corpo vai ter o seu Czão. Pessoal, lembra como é que chama esse Czão aqui, meninos? Esse Czão aqui, ó, ele vai ser chamado, ao nome dele, gente, de capacidade térmica do corpo. Pessoal, cada corpo tem o seu Czão, cada corpo tem a sua capacidade térmica. O copo tem um, a viga tem outro, a piscina tem outro. Belezinha ou não, gente? Tudo bem? E, então, vai depender de quem que eu vou esquentar. E, óbvio, né, gente? Vai depender do quanto eu quero esquentar. Se eu quiser esquentar lá a piscina 2 graus Celsius, eu dou uma quantidade de calor. Se eu quiser esquentar ela 10 graus Celsius, tem que dar mais calor, não tem, gente? Então, vai depender da variação de temperatura que eu quero obter. Legal ou não, moçada? Vai depender da variação de temperatura que eu quero obter, tá? Então, esse aqui, gente, é um jeito de eu calcular o tanto de calor que eu vou ter que dar, que é a famosa formulinha do que cacete. Olha lá, ó. Que cacete, né? E aí, gente, você não tem ideia a quantidade de piadas que vem na minha cabeça nesse momento, né? Que eu vou fazer? Claro que não, pessoal, né? Claro que não, você está assistindo a aula aí do lado de seus avós, tá? Não vou fazer isso, né? Então, esse aqui é um jeito de a gente poder calcular, tá? Qual que seria, gente, o outro jeito, né, Ari? O outro jeito, gente, que a gente pode calcular isso, a segunda maneira que a gente pode calcular isso é assim, ó, gente.
O calor que eu vou dar, né? Acho que você já está ligado, no que eu até vou falar aqui, gente. Depende da variação de temperatura. Agora, a pergunta assim, professor, esse sesão aí, né, do corpo, né? Cada corpo tem um sesão. Então, a viga de madeira tem um sesão, a piscina tem outra, a caneca tem outro. Como que é feito isso? Como é que a gente pode, né, esmiuçar um pouquinho melhor isso? Eu vou colocar como uma observação, você nem precisa saber isso aqui não, tá, gente? Mas uma observação. Eu posso pensar que esse sesão que cada corpo tem o seu, gente, é assim, ó. Você está vendo que quanto maior o sesão que um corpo tem, mais calor eu tenho que dar para esquentar ele, concorda, moçada? Meninos, quem que eu tenho que dar mais calor para esquentar? Copo d'água ou a piscina d'água, né? A piscina. Por quê, gente? Porque a piscina tem mais água, né? Tem mais moléculas. E moléculas têm a ver com a massa de um corpo. Então, esse sesão, ele depende da massa do corpinho, tá, gente? Ó, da massa do corpo. Quanto maior a massa dele, né, gente? Mais calor eu dou para esquentar ele, tá bom? E, ô, turma, olha que legal. Isso aqui é bem importante que eu falo agora, gente. Se eu pego uma viga lá que tem 1 tonelada, mas ela é de concreto, eu dou uma quantidade de calor para esquentar ela. Se eu pego uma viga de madeira, eu dou outra quantidade. Se eu pego uma viga de alumínio, eu dou outra quantidade, concorda, gente? Tem materiais, né, substâncias que é mais fácil de você esquentar, tem substância que é mais difícil. Como é que eu posso diferenciar um do outro, prof? A gente fala que cada substância tem o seu cezinho. Gente, não confunda cesão com cezinho, tá? Esse cezinho a gente chama de calor, né? Específico da substância. Então, gente, cada substância tem o seu cezinho. A água tem um cezinho, a areia tem outro cezinho, o ferro tem outro cezinho, cada substância tem o seu cezinho. Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? E aqui, gente, esse é o outro jeito de eu calcular o calor, né? E aí muitos já sabiam, que é o tal do quimacete, tá? Que é o tal do quimacete, tá bom? Então, gente, assim, ó, o calor que você dá ou que você tira de um corpinho, dois jeitos de calcular, turminha. Ou que cacete ou que macete. Prof, qual que eu vou usar? Meninos, depende do que ele te deu. Se ele te deu o cesão, que cacete. Se ele te deu o cezinho, que macete. Normalmente ele te dá o cezinho, né, gente? É mais difícil aparecer o que cacete, mas aparece. Tá? Aparece. Tanto é que essa questão que a gente vai fazer, vai aparecer o que cacete, tá? Só para terminar, eu quero te falar uma coisinha, gente, que é bem importante, porque tem caído questões teóricas sobre esse cara aqui. Ô, gente, isso aqui é muito fácil. Dá uma olhadinha aqui, que eu vou falar agora. Por favor, olha para mim agora, gente, porque essa é questão teórica, tá? Ó, você está vendo que o cezinho e o calor que você dá são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior o cezinho de uma substância, mais calor você tem que dar para esquentar ela. Concorda, gente? Quanto menor o cezinho, menos calor você precisa dar. Mais fácil de você esquentar ele. Percebeu, gente? Tá? Então, você pega, por exemplo, moçada, a água é uma das substâncias que tem maior cezinho. Então, quer dizer que para você esquentar ou esfriar, tá? Gente, sempre quando eu falo esquentar, é esquentar e esfriar, tá? Água é mais difícil. Precisa de mais calor. Você pode ver, gente, que durante o dia, quando você vai na praia, a areia tá quente pra caramba, né? E a água tá fria. Ué, o sol não tá esquentando os dois? Tá. Só que, gente, a areia tem um calor específico baixo. Então ela esquenta mais fácil. A água tem calor específico alto. Então ela demora mais. Em compensação, gente, a natureza é simétrica. Demora mais para esquentar, quer dizer, é mais difícil, desculpa, de esquentar, também é mais difícil de esfriar. A hora que você vai à noite na praia, você pode ver que a areia está gelada e a água está como? Quentinha, né? Questão da Unesp, pessoal. Olha como a água tem calor específico alto. Cidades que tem uma umidade relativa do ar alto, que chove, Manaus, chove todo dia, Manaus. Durante o dia, 40 graus, à noite, 32, 33. Aquele forno do caralho. Por quê? Como tem muitas moléculas de água em suspensão,
sofre pouca variação de temperatura. É difícil variar a temperatura, gente, tá? Agora, deserto, que a umidade é lá embaixo, moçada. Olha que loucura. Durante o dia, 50 graus. À noite, menos 10. Então, a temperatura varia 60 graus entre noite e dia, porque não tem molécula de água para segurar isso. Vou te falar, essa aqui eu não sei se você sabia, gente. Eu vi num livro de física, moçada. Um livro de física americano. Quando você pega ali, gente, a Terra, aqui na linha do Equador, você acaba tendo mais terra, assim, ó, aqui em cima, e aqui, assim, menos terra, né, gente? Aqui, assim, tá? Tentando fazer mapa aqui, tá, gente? Então, aqui embaixo tem mais água, e aqui em cima menos água. Olha que legal isso, gente. Se tem mais água, essa parte de baixo é mais difícil de variar temperatura. Esquentar, esfriar, porque tem mais água. Aqui em cima, como a área do oceano aqui menor, aqui é mais fácil variar temperatura. Moçada, quando você pega ali, então, né, mais os países ali que estão mais a parte de cima, ali o norte e tal, você pode ver que as estações do ano são mais bem definidas, gente. O inverno é menos 2, menos 3, menos 1, 0, né, graus Celsius. O verão, 40, 42, né? Olha como varia mais. Já a parte de baixo, gente, já você tem umas variações assim, né, de máximo e mínimo um pouco menor. As estações não são tão bem definidas quanto lá em cima. Olha que legal, né? Galera, curtiu essa aula? Então olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.